Deixa eu trazer agora uma outra apuração aqui sobre Eduardo Bolsonaro. Roda, por favor. A gente tem falado muito sobre essa articulação do PL, né? Falei que eles estão deixando o caso Eduardo Bolsonaro para a família Bolsonaro resolver, depois de vários emissários tentarem conversar com o deputado, pedir moderação, recuo, sem conseguirem sucesso. E agora tem mais essa, porque nas últimas semanas tem saído essas informações de que Eduardo Bolsonaro estaria de olho, cogitando sair do PL. Os aliados dele me dizem que isso é fato para o ano que vem. Ele está ameaçando, inclusive, levar de 25 a 40 deputados. Por quê? Porque ele tem um projeto de poder. Primeiro que ele está reclamando que não tem prestígio no PL, partido comandado pelo Valdemar Costa Neto. Ele acha que ele deveria ter mais prestígio, mais espaço para fazer as suas articulações, como eu já contei aqui algumas vezes. E porque ele acha que para fazer essa articulação ele precisa de recurso e o PL não dá esse dinheiro. Então tem a ver com isso, financiar ações de Eduardo Bolsonaro nessa agenda internacional dele e também de comunicação. E o PL está dizendo que não vai rolar, não vai ter dinheiro para isso, até porque não quer confusão, principalmente com o Supremo neste momento. Como eu sempre disse aqui, para o PL, Eduardo Bolsonaro é um problema do ex-presidente. Eles sabem que ele praticamente jogou a carreira política eleitoral fora neste momento, porque para disputar alguma coisa precisa voltar para o Brasil, onde ele enfrenta essas investigações, principalmente essa de coação, que está lá no Supremo. Tem a denúncia e vai a julgamento, a gente não tem a data ainda. E aí ele está ameaçando sair do PL e levar esses deputados. Conversando com lideranças do partido, eles deram risada do número. Porque o que eles dizem, eles acham que ele está blefando, porque se ele sai do PL hoje, como ele está dizendo que pode sair, ele perde a blindagem, a proteção do mandato, porque hoje quem faz essa articulação na Câmara é o líder do PL na Câmara, que é o deputado Sóstenes Cavalcante. Então, se ele sai do PL, por que eles vão ficar segurando o Eduardo Bolsonaro? Se ele for, por exemplo, para o PRTB, que é um dos partidos que estão sendo cogitados ali nos bastidores. E dois, porque eles acham que eles não tem como levar esses deputados que precisam de recursos e contam com um PL, que ele poderia levar 5 deputados ali, fiéis, leais a ele. E 3, a turma do Eduardo Bolsonaro me disse que o projeto dele é ele sucessor, ele herdeiro do espólio de Jair Bolsonaro. Então, só para mostrar como tem essa movimentação também. Queria mudar de assunto agora para falar um pouco de eleição de política, porque a gente está acompanhando nos últimos dias essas informações de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele tem dito que não vai concorrer à presidência da República, que ele é candidato à reeleição, que isso está resolvido, está decidido há um ano da eleição de 2026. Mas, no Centrão, roda aqui, por favor, minha apuração. O Centrão está como se não estivesse ouvindo o que o governador está falando. O Centrão quer aproveitar este momento para pressionar e antecipar, tudo é uma questão de timing, o tempo de decidir a candidatura de Tarcísio, que eles consideram o nome mais competitivo na disputa do ano que vem contra o presidente Lula, que é candidato à reeleição. E eles querem que Jair Bolsonaro enquadre Eduardo Bolsonaro. Por que eu estou contando tudo isso? Porque ontem teve essa reunião do governador de São Paulo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. E as apurações que eu tenho, nas informações que chegaram para mim, é de que Tarcísio reiterou ali que não é candidato à presidência da República e que a direita está bagunçada. É preciso resolver. Hoje o problema da direita é a direita. Tem o PT, tem o embate ali público, né, normal, do debate público, mas a direita está às voltas com os BOs da direita. Acho que esse é o ponto pacífico da própria direita, dos próprios integrantes desse campo político. O ex-presidente Bolsonaro segura ali, está controlando o timing da definição do seu sucessor, porque sabe que na hora que decidir isso perde protagonismo, perde poder de influenciar qualquer discussão, qualquer debate. Está às voltas com a espera do desfecho dos embargos ali da publicação do acórdão, do que está acontecendo no Supremo, e tem que resolver o BO da sua própria família, que é hoje, como eu sempre disse aqui, um líder do Centrão sempre repete essa frase para mim, hoje o problema de Tarcísio, o Bolsonaro que é problema para Tarcísio, não é Jair, é Eduardo. Então,
uma turma do Centrão escuta o governador dizendo isso, que ele não é candidato ao Palácio do Planalto. Empresários com acesso a Tarcísio de Freitas também escutam isso e me dizem que eles acham que o Tarcísio só está fazendo um recuo para que ele consiga sair de cena, sair de foco, porque fica muito tempo na chuva até o ano que vem. E com isso ele dá 2 recados. Primeiro, pede o Centrão, então, que o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, resolva, já antecipe a indicação para evitar o efeito Lula-Haddad em 2018, quando Lula esticou até o fim ali e não deu tempo de Haddad costurar acordos e conseguir fazer uma campanha com mais fôlego, né? Porque tinha o Lula ali. Então, eles não querem repetir isso. E o segundo ponto é sobre Eduardo Bolsonaro. Muita gente ligada a Tarcísio me diz, vocês dão muito valor para o Eduardo Bolsonaro no sentido de tamanho. Aí eu digo, a política que dá, porque se não fosse um problema da política, a política já tinha resolvido o problema Eduardo Bolsonaro. Se vocês acham também que ele é um problema, por que vocês não resolvem o problema Eduardo Bolsonaro? Então, não é que nós, jornalistas, nós, analistas, damos atenção, é porque vocês, Eduardo Bolsonaro está lá articulando e vocês não dão uma resposta, não tem uma contenção. Então, obviamente, o país está no meio do caminho dessa briga de vocês, a sociedade está no meio do caminho. Então, eles acham que, e aí eles concordam, é verdade, alguém tem que enquadrar, e só quem pode enquadrar é o pai, mas o pai não tem força para enquadrar. Mas eles querem que uma coisa meio assim, controle os seus radicais para o Jair em relação a Eduardo Bolsonaro, porque com o Flávio Bolsonaro eles acham que tem mais jogo. Carlos não apita nesse xadrez nacional, vai olhar ali para a sua candidatura em Santa Catarina, enfim, está preocupado com isso. E alguma coisa que eu já tinha contado aqui, que cada vez mais me chega da turma do Centrão, que Jair Bolsonaro estaria convencido de que não dá para ter um Bolsonaro na chapa presidencial. Eu estou falando de vice, o que os filhos, principalmente Eduardo,